Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Hoje, direto aqui de São Paulo, do São Paulo Corporate, no GRI Residencial. É um dia bem interessante para a gente falar com esse mercado que é o mercado mais resiliente do mercado imobiliário. Nós estamos falando do mercado residencial. Ele é bastante resiliente, como a gente viu nos últimos anos. E eu tenho o prazer hoje de conversar com um amigo, uma pessoa que eu gosto muito, né? Fora um grande advogado, é uma pessoa muito agradável de se conversar, bater papo, de estar junto, que é o Rodrigão, né? Rodrigo Tambucchi. Queria agradecer, Rodrigo, pelo tempo despendido aqui com a gente, para a gente poder bater esse papo. É sempre muito gostoso a gente conversar. A gente se fala muito mais longe das câmeras do que na frente das câmeras, mas é realmente muito legal a gente poder conversar aqui. Então, queria agradecer pelo seu tempo e pela oportunidade de bater esse papo com você. Marcelão, o prazer é todo meu, obrigado. É sempre uma honra, uma satisfação. Como você bem comentou, a gente sempre conversa muito fora aqui em off, nos bastidores, nos corredores, as conversas são riquíssimas. Eu sempre aprendo muito, conversando não só com você, mas com todo o time da Brain, que, enfim, sempre tem muitas informações de mercado, vocês são referência para todos nós, então é sempre um prazer e eu aprendo muito conversando com todos vocês. Muito obrigado mesmo. Rodrigão, queria aproveitar de estar aqui no GRI Residencial para a gente falar um pouquinho sobre a sua área e sobre a atuação do que vem acontecendo nos últimos anos e do que a gente está vendo para os próximos períodos aí dentro desse mercado, no mercado específico residencial. O mercado residencial, foi muito resiliente, né? Houve um boom de lançamentos e de vendas durante o período da pandemia, né? Uma surpresa. No começo da pandemia, ali, os primeiros 3 meses, a gente achou, nos preparamos para a guerra e, na verdade, o mercado teve que correr atrás para poder, num ciclo longo, fazer novos produtos. Essa foi uma realidade. Mas isso trouxe momentos diversos no Brasil inteiro, né? São Paulo, como sempre, acabou sendo uma força motriz, né? Vendendo 72 mil unidades por ano, o que é uma verdadeira loucura, né? São muitas unidades. E aí todos os segmentos, desde o altíssimo padrão até o HIS, HMP, com todas as particularidades que isso traz, né? E eu queria saber de você como é que foi os últimos 12 meses nesse mercado em nível de informação, de litigioso, como é que foi isso dentro do escritório de vocês? E eu não estou nem falando de plano diretor, plano diretor vai ser uma segunda pergunta para você, estou falando primeiro como é que houve essa movimentação, o mercado ele foi arredio ou o mercado está bem tranquilo na parte do contencioso? Olha, Marcelo, uma boa pergunta. Tomando como termômetro os nossos clientes e colegas, o que a gente acompanha do mercado, até com diversas informações também até vindas por vocês, o que nós sentimos é que o mercado está bastante tranquilo, por vários motivos. Óbvio, com um pinguinho um pouco de preocupação com a taxa de juros, mas com uma esperança porque a inflação tem caído, enfim, todo o cenário macro é de que a médio e longo prazo a taxa de juros cai e isso volte a incentivar, porque a taxa de juros nesse patamar é impeditivo, né, para o desenvolvimento não só do mercado imobiliário, mas do mercado como um todo. Então, com exceção desse aspecto da taxa de juros a 13,75 como é hoje, mas com um horizonte de queda, o cenário me parece um pouco mais tranquilo. Um outro fator também que me parece que colabora para um cenário mais favorável, que é a queda do INCC. Durante a pandemia, você sabe, o INCC chegou a bater 11%, 12%, 13% e não refletia a realidade. Aço, enfim, teve um aumento muito mais significativo, entre outros insumos, e o INCC era um fator preponderante, seja para os desenvolvimentos das habitações de interesse social, porque a Caixa, obviamente, no crédito associativo não repassava a correção do INCC, então isso dificultava, seja o desenvolvimento de novos empreendimentos, até a tomada tomada de crédito pelo adquirente e também a concessão financiamento de novos produtos. Então, num cenário macro, eu entendo que nos últimos 12 meses o cenário é de otimismo, inclusive também já só concluindo essa primeira parte da pergunta em relação, me parece, é uma opinião pessoal, de modificação de produto, um pouco de, eu não diria, para não errar na palavra, saturação do mercado de estúdios, mas com a experiência da pandemia, me parece que
o consumidor, aí vocês podem até falar melhor, né, mas até ouvindo bastante vocês, mas me parece que a experiência do consumidor, do adquirente, ele começou a buscar por outros tipos de produtos. Então nós sentimos no escritório uma remodelagem também do produto, da experiência dos novos lançamentos, dos projetos que estão em andamento. Então esse é um pouco do resumo que eu vi dos últimos 12 meses. Perfeito, concordo plenamente, acho que é isso mesmo, né? A gente tem uma quebra na linha vermelha do marketing, né, de rotina com a pandemia, então houve sim momentos diferentes e ainda esse momento ele não está equalizado, né? Porque a pandemia deu uma chacoalhada, então isso realmente ainda está num período de acomodação do que será cada vez mais necessário nos produtos imobiliários, nas residências que vão se transformar em lares, né? Que tem uma diferença entre a casa e o lar, então isso é importante mesmo, e eu concordo com você, tudo isso é um processo. As tecnologias, ESG, então exatamente. Isso teve um momento muito importante nesses últimos 24, 36 meses de reformulação de produtos, né? É isso aí mesmo. Agora você falou um ponto que me chamou a atenção e antes de a gente caminhar para outros assuntos, que foi INCC e IPCA. Né? Então, com uma explosão dos insumos, do aumento dos insumos e com isso o aumento do INCC, inclusive descolado do IPCA, ou seja, a gente teve uma inflação setorial muito maior, às vezes o dobro do que a inflação tradicional, que pela taxa de juros alta significa que estava alta, né? O remédio acabou sendo a taxa de juros, né, que o Banco Central nos impôs, mas isso realmente é muito impactante para aquelas pessoas, por exemplo, que estão fazendo a compra do imóvel na planta e ela tem um período de construção, que a gente chama de poupança no mercado, ou seja, ela vai estar pagando o INCC em nível de correção daquele período, né, que nada mais é do que exatamente você conseguir manter o projeto equalizado e economicamente financeiramente falando, para aquilo que você comprou, né? Senão o construtor perde essa possibilidade dessa equalização, desse equilíbrio. Como é que ficou o distrato? Né? A gente estava com níveis muito baixos de distrato. A gente percebeu aí pelas pesquisas um aumento desse distrato, nenhum aumento brutal, mas um aumentozinho leve desse distrato, que nos parece ser algo muito mais de acomodação exatamente por esse ponto, por ter aumentado o INCC mais do que IPCA. Isso é um retrato que você também acompanha? Como é que está isso nas análises dentro dos distratos no escritório? Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu fico bastante ansioso para falar de várias questões jurídicas, mas eu tento me focar aqui para o mercado, porque eu sou um crítico ferrenho por outras razões da lei dos distratos, não pela lei em si. Ela é muito boa, veio muito boa para o mercado. O problema é que ela era desnecessária. Eu faço uma crítica muito mais ao judiciário, porque com aquela crise de 2016 e 2017, houve uma onda de distratos, mas não por falta de legislação. Por uma situação, enfim, X ali que aconteceu no momento, que não convém que a gente explorar agora. Mas quando veio a lei dos distratos, todo mundo falou, poxa, bacana. Juridicamente, para mim, não fazia muito sentido, como até já escrevi sobre isso, mas voltando agora ao cenário atual. Os níveis acho que estão relativamente estáveis e deu uma leve, até com dados da Abraim, que enfim, de outros órgãos, a gente sentiu que deu uma elevada no índice de distratos. O que me parece a razão? INCC, forte e alta, porque quando você vai fazer o repasse, a parcela final, quando tem a correção, ela foge um pouco ali da expectativa do adquirente antes da entrega das chaves. Isso é evidente, mas de empreendimentos que foram feitos ou produzidos ali na época da pandemia e sofreram muito com essa alta, e agora na entrega das chaves está tendo uma surpresa e aí tem uma série de ondas de distratos. Isso é um pouco arrefecido porque foi o remédio que o mercado se autorregulou depois da crise de 2016 e não tem muito a ver com a lei dos distratos, o preço não oscila, nem para mais e nem para menos. Me parece que hoje o investidor ele não consegue mais comprar um imóvel a 10 mil metros quadrados na planta e vender a 15 quando entrega as chaves. Da mesma forma, quando ele distrata ou tem uma crise no mercado como teve, e eventualmente as incorporadoras têm estoque, as incorporadoras, inclusive concorrentes, elas não baixam o preço, então ele não distrata para pegar o menor. Então o mercado se autoequilibrou. Problema.
que é o que eu também já falava da lei dos distratos, que é muito mais de concepção jurídica, mas vamos deixar isso para outro momento. Mas nós temos uma situação agora de que o Tribunal de Justiça de São Paulo, não vou dizer preponderantemente, mas majoritariamente, mas está bem dividido da aplicação dos distratos. Os desembargadores, não é nem juiz de primeira instância, está tendo uma discussão se aplica ou não se aplica. Vou dar o exemplo da multa de 50%, quando você tem lá o patrimônio de afetação. O tribunal entende e fala, olha, a multa de 50% é muito alta. Vamos reduzir pelo artigo 403 lá do Código Civil, redução equitativa da multa, porque ela é desproporcional. E aí não se aplica. Ou, eventualmente, fica muito caso a caso, de acordo com o que o adquirente pagou no pré-obra, porque nós temos que fazer uma conta para ver o quanto que vai sobrar para ele. Então, é casuisticamente essa análise. Outra questão, a lei, não só a lei, a jurisprudência já era clara em relação à taxa de ocupação, muito clara. A lei é específica. Eu praticamente não tenho um caso em que foi deferida a taxa de ocupação. Com a lei, porque se aplica a taxa de ocupação, a gente incide lá numa regra do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor não pode perder a totalidade dos valores no caso de distrato. E quando se aplica a taxa de ocupação, ele está ali ocupando o imóvel. Quando o juiz vai ver na conta, fala, poxa, esse cara ainda vai sair devendo. Obviamente que não sai devendo, mas extingue a dívida, mas não se aplica. Então, assim, a lei dos distratos, eu entendo que ela não vem sendo aplicada, ela ainda não pegou, na minha percepção. Tenho diversos colegas que discordam, mas na minha percepção ela ainda não pegou. Ela não é a razão principal de ter dado uma estabilizada, como também não é por conta dela que deu uma subida. Tem muito a ver com esses fatores macroeconômicos que você comentou, seja de desemprego, de inflação ou de juros, esse tripé que isso fomenta muito mais os distratos ou não, independentemente de ter a lei ou não. Então, a minha percepção é essa, Marcelo. De maneira geral, não há uma pacificação, então. Não, né? De maneira alguma. E aí estão se gerando jurisprudências opostas, inclusive. Dentro do próprio Tribunal de São Paulo, você tem Câmara que fala, eu aplico a lei de distratos, e decisões recentes de outra Câmara falando que não se aplica. Uma que aplica, outra que não se aplica. Entendi. Ou que aplica em parte, ou que não aplica a totalidade dela, tem que modular os efeitos. Então, é uma situação um pouco delicada. Mas, especificamente, a sua pergunta, que é com relação a, nesses últimos 12 meses, se teve um aumento ou não, a resposta é sim, me parece que sim. Tem dados que falam sobre isso. Não é por conta da lei ou não, mas, enfim, do cenário macroeconômico, como você comentou. Taxa de juros, INCC, que é na fase da obra, que é o custo da construção. Depois do habite, você muda a correção, ele Perfeito. Vai para outro índice indexador. Então, tem muito mais a ver com esse dos últimos anos, que foi 13, 12, enfim, como até você comentou, o IPCA batia 4, 5% agora nos últimos 12 meses, e o INCC estava dando 10, 12, agora está numa curva de queda. Perfeito. Ótimo, era isso mesmo, é a mesma percepção que a minha. Gostei muito de você trazer à luz um pouco sobre essa parte jurídica. A gente acaba sabendo menos disso, o mercado, de maneira geral, acaba sabendo menos disso, né? E a gente se apoia na legislação, né? Nós vivemos um momento de boom imobiliário que o distrato se transformou em algo comum. Não quero mais, distrata. O que era extremamente prejudicial ao mercado. Mas já era vedado antes, Marcelo. Não precisava ler para proibir ou para permitir, regulamentar. Nunca foi permitido a pessoa falar, olha, eu quero distratar. Sempre foi revogável e retratável. Perfeito. Os juízes é que aplicavam mal a lei. Perfeito. Isso tranquilamente. Tem um professor Loureiro, desembargador aqui do Tribunal de São Paulo, ele escrevia isso, olha, nunca foi permitido o distrato. Sim, porque nunca foi. Para o incorporador, você imagina, o incorporador vendia e não vendia, né? Ele ficava com aquela unidade paralisada, aí depois tinha que pagar, retornar, vendia o mesmo empreendimento 2 vezes. Isso fez muito mal para o mercado, né? Nós tivemos muitas empresas que quebraram por causa disso. Assim, até do ponto de vista econômico não faz o menor sentido, é um absurdo, mas do ponto de vista jurídico, quando está errado. A própria palavra distrato pressupõe um acordo entre as partes, você distrata um contrato e você assina. O fato de eu pleitear unilateralmente, eu quero resolver
rever o contrato. Não é permitido, como eu te passo uma procuração e eu revogo essa procuração. O contrato sendo bilateral, irrevogável e retratável, você vai desfazer, eventualmente, ou por inadimplemento, não estou pagando, e aplica as penalidades do contrato. O judiciário foi começar no final de 99, 2000, 2001, começaram a ter decisões equivocadas, até com terminologia. E isso foi ganhando corpo e, enfim, até hoje. Em legislação você tem terminologia equivocada. E aí, na minha percepção, então, não foi a lei em si ou não, mas a má aplicação, como tem sido agora mesmo com a lei, do judiciário sobre uma questão que, enfim, era ter um pouco mais de percepção, de noção, além do mercado, jurídica da questão. Perfeito, Rodrigo. Não mudando muito de assunto, mas trazendo à luz os últimos meses aqui em São Paulo e em diversas cidades como Rio de Janeiro, né, mudanças severas de plano diretor, né? No Rio de Janeiro a gente tem acompanhado bastante, aqui também temos acompanhado bastante, é uma movimentação, um cabo de guerra, um puxa para cá, puxa para lá, né? Em alguns momentos se transforma em até uma possibilidade de prejudicar o mercado de maneira ampla, né? Eu vi no Rio de Janeiro, por exemplo, alguns momentos que até inviabilizaria muitos empreendimentos. Então, essa movimentação, ela gera um barulho. Com esse número de vendas muito bom, né? Nós temos vendas hoje menores do que o ano passado, mas se a gente for avaliar macroeconomicamente, nós estamos com o mercado melhor do que a macroeconomia. Por exemplo, o primeiro tri no Brasil se reduziu em 30% no número de lançamentos e as vendas caíram 9%. Olha a diferença, né? Ou seja, eu continuei lançando menos e mesmo assim eu continuei vendendo, né? Então, isso mostra o mercado com força ainda, né? E a gente tem expectativa que os próximos meses os níveis de juros melhorem e isso vai fazer o nosso mercado melhorar mais ainda. Então as expectativas são boas, a gente só não sabe a data. Exatamente. Né? Nós temos aí até o final do ano, até o meio do ano que vem, o que vai acontecer. Mas quando a gente pega, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem esse nível de venda e essa força, você acredita que uma mudança grande num plano diretor e a influência, por exemplo, do Ministério Público, né? Há 20 dias atrás, uma ação do Ministério Público, ontem à noite, uma mudança, né? O Judiciário acabou não acatando o que o Ministério Público tinha proposto. Então, como é que você vê tudo isso, né? Como é que você vê essa panela de pressão? Porque isso é uma panela de pressão. Na sua opinião, o que deve acontecer nos próximos 2 meses aí? Essa pergunta é difícil e é uma pergunta super gostosa para se debater e é difícil de cravar. Acho que quem tiver uma opinião ou uma resposta muito assertiva corre um sério risco de estar equivocado ali ou de talvez ser surpreendido com algumas novidades. Minha percepção pessoal, vamos voltar um pouquinho, só sem divagar muito, mas o conceito do plano diretor. O plano diretor foi previsto para que a gente, os administradores e a própria cidade, as pessoas possam planejar a cidade é um organismo vivo, como ela vai crescer de maneira organizada pelos próximos anos. Ela tem que ser revista de tempos em tempos, justamente porque a cidade é um organismo vivo. Perfeito. Posto isso, é necessário, ainda mais com as mudanças que se tem hoje em dia, nós estávamos até comentando em outra conversa, você tem muito mais modificações e inovações tecnológicas em 5 anos do que nos últimos 50. Perfeito. Você pega, né, um recorte, então muda muito, então é normal, natural e desejável que se rediscutam as questões, porque uma pandemia já mudou completamente o desejo das pessoas, por onde a situação, quais são os anseios, mobilidade, mudou completamente, você concorda? Já não é mais o que se tinha em 2019. Perfeito. Seja questão de mobilidade, hábito de consumo. Então, posto isso, o que me parece? A discussão é válida, o projeto, a lei, nós temos muitos, eu também há um equívoco de algumas pessoas acreditarem que nossas leis ou atrapalham ou são excesso. Nós temos muito boas leis, o problema é como se aplica isso. O que eu vejo nessa questão do plano diretor de São Paulo, eu não sei como fazer, mas me parece que sempre há uma falta de diálogo. A prefeitura, não só a prefeitura, não, o executivo como o legislativo argumentam, nesse caso específico, que teve mais de 40 audiências públicas. O Ministério Público falou, olha, não foi oportunizado. Além disso, vocês mudaram, após as audiências públicas, o
projeto original e deram uma modificada drástica ali no eixo estruturante. O Legislativo falou, olha, não é para isso que servem as audiências públicas, eu ouvi e adequei. Então tem uma discussão, e aí uma crítica a todos, assim, de maneira geral, como advogado. Falta o diálogo, todos sentarem numa mesa e discutirem e participarem todos do processo desde o início. O que não dá para acontecer, aí é a insegurança jurídica, Marcelo, aí eu como advogado, alguém até falou para mim, você não tem que ficar bravo com o Ministério Público, ele te dá dinheiro, porque o que ele causa de problema para os teus clientes, eu acho o Ministério Público essencial, fundamental. Ele é o fiscal da lei, ele é eu brinco para o leigo, é o advogado da população, mas não pode não ter responsabilidade com as ações. Eu não estou entrando no mérito se o que ele pleiteia é válido ou não é válido. Eu estou discutindo em que momento e como isso é feito. Não pode o Ministério Público eventualmente entrar com uma ação e pedir, por que não pleiteou lá atrás a questão das audiências? Mas teve alteração do projeto. Ok, então alteração do projeto, comunica, participa. Você participou do projeto? Você se manifestou em tempo hábil? Ou deixou correr a revelia e depois, quando acontece, enfim, quando já está em vias de aprovação, algum promotor fala, olha, mas eu tenho independência, eu posso propor a qualquer momento. Essa insegurança é que não pode acontecer. As discussões são válidas, os questionamentos das pessoas são válidas, você não vai agradar todo mundo, que tem que vencer a maioria. Não, eventualmente, prestigiando, obviamente, respeitando as minorias, não é essa a questão, mas vai ter uma votação, você não vai conseguir por unanimidade ou por aclamação tudo. Concordo. Mas eu acho que isso atrapalha o desenvolvimento. Eu não estou dizendo nem quem tem razão, se é um lado ou se é outro. Eu só estou dizendo que esse tipo de discussão, e nós temos que repensar a atuação do Ministério Público de maneira mais responsável. Eu digo isso, vou dar um pequeno exemplo que já aconteceu em diversos casos nossos. Uma incorporação que tinha uma restrição do loteador primitivo. Foi registrar a incorporação, suscitou dúvida, o cartório, enfim, foi para o juiz corregedor, decidiu, registrou a incorporação. O empreendimento foi aprovado pela prefeitura, foi registrado, o Ministério Público acompanhou a suscitação de dúvida, registrou a incorporação, desenvolveu 3 anos de obra, a BITSE convocou a Assembleia para instituir o condomínio, o Ministério Público entrou com a ação pedindo a demolição do empreendimento. E nós fomos conversar com o promotor, falou, olha, mas o promotor, à época, não recorreu, poderia ter recorrido da decisão lá atrás, quando registrou a incorporação. O MP, cada colega tem sua opinião. E depois de 3 anos, eu não estou discutindo se é certo, eu só freia lá atrás. Então esse é o ponto que me parece que acontece sempre. Aí daqui a pouco essa ação do MP agora é extinta ou por algum motivo resolvida, entrou outro promotor, não, mas meu colega que entrou, eu tenho outra ação para ele. Então, é difícil, Marcelo, sobre essa questão. Eu acho que só tem que sentar na mesa, conversar com mais tranquilidade, ver os anseios e falar, olha, enfrentamos esse ponto e superamos. E não ser surpreendido com fato novo. Esse é o ponto. Vamos pro próximo. Eu fui meio... Eu não enfrentei direto a questão porque é complexo. Não, mas eu acho que você falou algo muito relevante, principalmente em nível da discussão pública. Porque eu tive a oportunidade de acompanhar e vi a Câmara, os chamados da Câmara, eu vi diversas vezes o chamamento público, até acompanhei algumas na oportunidade de estar aqui em São Paulo e eram pontos que em alguns momentos você via até um esvaziamento, parecia que ninguém dava muita importância, para depois lá na frente falar, pô, não teve a quantidade, mas qual é a quantidade? Se faz 30 eu quero 40, se faz 40 eu quero 50. Então, tô aqui falando muito mais como telespectador do que efetivamente conhecedor. Mas foi isso mesmo. Mas eu vi isso acontecer. Eu tô falando porque eu acompanhei isso e acho essa uma parte danosa, né? Porque senão fica parecendo um cabo de guerra sem motivação, sem você chegar a lugar nenhum, né? Então, eu acho que isso foi bem interessante, bem pontuado por você, porque a gente está passando por esse momento, por exemplo, nas 2 maiores cidades do país, né? E isso pode ser impactado não só ao mercado, porque é muito fácil eu falar sobre o impacto ao mercado, mas o mercado, ele é feito para o consumidor. Para as pessoas, né? Quem acaba impactado, como a gente brincou, a residência que vira o lar, quem acaba impactado é o cara do lar. Ele vai pagar mais caro, vai ter um produto diferente do que ele deseja naquela localização, né? Tudo isso tem um caminho, e eu não estou falando isso empresarialmente,
Eu estou falando isso em nível de qualidade de vida, né? Poxa, eu quero viver mais aqui perto, mas não tem um produto que é adequado a mim aqui perto, então eu tenho que ir para mais distante. Aí a minha família vai ter mais dificuldade de locomoção, os modais são difíceis. Eu estou usando mas a gente momentos, precisa, que é um momento que a gente está vivendo, não pode, eu falo muito do Ministério Público e também um pouco do Judiciário. Felizmente ou infelizmente, nós temos um sistema de votação. Você pode não concordar, mas aquilo foi posto em discussão e fala, poxa, decidiram que a cidade vai crescer dessa maneira. Eu entendo que nesse ponto, para ser mais, não ser leviano, nesse caso especificamente, o que está sendo discutido com o diretor de São Paulo? Alguns falam, não teve, abordam a questão seja das audiências públicas e do formato virtual, que não teria tido tido a adesão adequada, como fosse da maneira presencial. Muito bem. Esse é um dos pontos. Outro ponto que é relevante, a gente não pode ignorar, não podemos fechar os olhos, e é o que eu brinco, não dá para tratar como meme assunto sério e tem que ter profundidade. Um dos pontos do Ministério Público é que, após as audiências, houve modificação substancial do projeto em relação à ampliação do eixo estruturante, sem justificativa técnica, não teria tido, isso eu falo sempre não teria, porque eu não acompanhei de perto para poder falar, não teria estudos técnicos, não teria tido havido estudos técnicos que fundamentassem essa alteração e que teria sido força de lobby, de pressão, em prejuízo da população. Qual que é a defesa? Falar, não, teve essas audiências e houve esses documentos e foi decidido por seguir dessa maneira. Onde eu quero chegar? Existe um fundamento relevante de um lado e um fundamento de outro. Seguindo o devido processo legal, quem venceu, a parte inconformada não pode ficar mobilizando, aí eu digo o MP, não sei se é o caso, mas por isso que eu estou tratando com muito cuidado esse assunto, não pode ficar toda hora, eu não gostei do resultado. Não é o que eu quero. Não é o que eu quero. É esse o ponto só, não sei se deu para... Não, perfeito. Eu posso ter minha opinião pessoal, só que você tem que respeitar o resultado devido, porque senão você tira a legitimidade da Câmara, do Legislativo, do Executivo, e o MP acaba por uma opinião pessoal de um pequeno grupo de pessoas. Inclusive é o chamamento público. Exato. Senão você não faz chamamento público. Se é para o inglês ver, não precisa de chamamento público. Você faz uma votação, mas eu não gostei da votação, vou decidir. Não, peraí, não é assim que você... Então, a questão um pouco para mim que se mostra é essa, existem questões relevantes em discussão, não é apenas um detalhe ou outro, existem sim argumentos ali relevantes. Agora, tendo sido superadas essas questões relevantes, não há indignação. Toca o jogo. Rodrigo, como sempre é um prazer falar com você. A gente podia ficar aqui o dia inteiro, a verdade é essa. O papo é bom demais. O papo é sempre muito gostoso. Te agradeço. Acho que a gente toca pontos importantes e pontos sensíveis, inclusive, mas a gente consegue conversar sobre isso. Acho que esse é o interesse do Conversando, do Conversa com a Brain, o bate-papo aqui com a Brain. Então, queria te agradecer pela oportunidade, por esse bate-papo. Sei que a gente terá várias outras oportunidades e se você quiser falar alguma coisa para poder encerrar, você está com a palavra. Só queria agradecer de novo pelo convite, é sempre um prazer, não é da boca para fora, é sempre um prazer. Você é um amigo querido, super competente, você e todo o time da Brain são meus amigos, gosto muito de vocês e aprendo sempre com vocês. Toda conversa é sempre muito proveitosa, sempre aprendo muito. Muito obrigado novamente. Marcelo. Obrigado a você, Rodrigo. Foi aí mais um Conversa de Mercado com a Brain, aqui direto do GRI Residencial em São Paulo. Queria agradecer aí pelo tempo de vocês, convidá-los a nos seguir nas nossas redes sociais. Cada vez mais nós produzimos conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Um forte abraço.